Sabe aquele personagem do filme que acha que é o protagonista de tudo, que se olha no espelho como se fosse um semideus e caminha como se o mundo girasse ao redor dele? Então, esse personagem é você. E o nome disso é ego. O ego é aquele parasita elegante. Ele te convence de que você é mais importante do que realmente é. Faz você querer ganhar todas as discussões, ser o centro das atenções, vencer mesmo quando não tem nada a ser ganho. E o pior, ele é bom nisso. Ele fala com a sua voz, ele pensa com seus pensamentos. E quando você percebe, já virou o vilão da própria história. Nietzsche dizia: aquele que luta contra monstros deve tomar cuidado para não se tornar um. E sabe qual é o monstro mais sorrateiro? O ego inflado. Você já reparou como a gente entra em brigas inúteis só para provar um ponto? Como a gente posta nas redes esperando aprovação, curtidas, validação? A gente quer aplauso até quando lava a louça. E por quê? Porque o ego não suporta ser ignorado. O ego quer aplausos, mas a alma só quer silêncio. O problema é que quanto mais você alimenta o ego, mais fraco você se torna. Parece contraditório, mas é verdade. O ego precisa de máscara. A alma vive nua. O filósofo estoico Epicteto já dizia: é impossível aprender aquilo que você acha que já sabe. E o ego, ele acha que sabe tudo. Ele odeia ouvir. Só gosta de falar. Ele detesta críticas e se apaixona por elogios falsos. Ele constrói um castelo de vidro e se recusa a sair, mesmo quando o mundo, lá fora, está em chamas. Quer um exemplo de ego matando alguém por dentro? Pensa no Walter White de Breaking Bad. Um cara brilhante que podia ter usado sua mente para fazer o bem, mas o que ele fez? Deixou o ego falar mais alto. Precisava provar que era o melhor, que era o perigoso. E no final, perdeu tudo. Família, dignidade, humanidade. Tudo em nome de um ego que ele confundiu com identidade. O ego tem essa mania. Ele se disfarça de quem você é. Mas a real é que você não é o que os outros pensam de você. E muito menos o que você quer que eles pensem. Você é o que sobra quando o barulho acaba. Quando o aplauso termina. Quando a câmera desliga. O mestre Yoda já mandou a real. O ego é uma sombra do verdadeiro eu. Deixe-o dominar e ele será seu pior inimigo. E a gente ignora isso, até que seja tarde. Você quer saber por que tanta gente vive ansiosa, estressada, insegura? Porque o ego exige demais. Ele quer que você seja o melhor, mais bonito, mais inteligente, mais rico, mais seguido, mas nunca diz quando é o suficiente. O ego é um buraco sem fundo. Você joga sua energia, sua saúde, seu tempo lá dentro e ele sempre quer mais e tem mais. O ego não lida bem com falhas. E falhar é inevitável. A vida é feita de tombos, de vergonhas, de não saberes, mas o ego, ele quer parecer invencível, então você finge, veste uma máscara e vira um personagem num palco vazio. Sabe o Zuko de Avatar, a lenda de Aang? Ele passou a série inteira tentando provar algo que o pai queria. Carregava o ego como uma armadura, mas só quando ele largou o orgulho, ele encontrou a própria liberdade. Só quando ele matou o ego é que nasceu o verdadeiro Zuko. É isso. Às vezes, para se encontrar, você precisa primeiro se despedaçar. O ego odeia humildade, mas a humildade é libertadora. Marcos Aurelius, imperador e filósofo, escreveu no seu diário: pare de discutir o que significa ser uma boa pessoa. Seja uma. E é aí que a gente se enrola, porque o ego prefere parecer do que ser. Quer dar um soco no seu ego? Faça o bem. Sem postar.
Ajude alguém, sem contar pra ninguém. Escute uma crítica, sem se justificar. Seja gentil, mesmo quando ninguém tá olhando. Isso vai doer no ego, mas vai fortalecer a alma. O ego é a voz que grita. A sabedoria é o silêncio que observa. Quer saber onde o ego se esconde hoje? Nos stories. No olha minha vida perfeita. No olha como eu sou produtivo. No olha minha opinião genial. O ego quer palco, mas a sabedoria quer paz. Lembra do Light Yagami de Death Note? Começou com um ideal nobre, vou acabar com o mal. Mas o ego cresceu. E logo ele queria ser um deus. Resultado, virou o próprio mal que queria destruir. O ego é assim, começa parecendo justiça, termina sendo tirania. Você precisa entender, o ego quer vencer, mas a alma quer evoluir. E muitas vezes, vencer é justamente saber perder. Aquele que aprende a rir de si mesmo, que admite que errou, que pede desculpas de verdade, que desce do pedestal, esse é o verdadeiro mestre. Não porque é perfeito, mas porque não precisa mais fingir. O ego quer te manter na ilusão de controle, mas a vida não se controla. Se observa, se vive, se aceita. Bruce Lee dizia: esvazie sua mente, seja como a água. A água não tem ego, ela se adapta. Flui, passa por cima ou por baixo dos obstáculos. O ego quer rigidez, a sabedoria quer leveza. E sabe o que é mais doido? Quanto mais o ego cresce, mais você se afasta das pessoas. Porque ninguém gosta de alguém que só fala de si, que nunca admite erros, que vive disputando quem tem razão. O ego te isola. Já a humildade te conecta. Então, respira fundo agora. Pensa, quantas decisões você tomou só para agradar o próprio ego? Quantas discussões você alimentou por orgulho? Quantas vezes deixou de aprender por não aceitar que estava errado? Agora pensa, como seria a sua vida se você parasse de lutar para parecer incrível e começasse a apenas viver de forma sincera? O ego é o vilão que mora dentro da sua cabeça. Mas sabe o que é pior? Ele tem sua voz, seus argumentos, seu rosto. E é por isso que derrotá-lo é tão difícil. Mas é possível. Você só precisa parar de dar ouvidos ao grito e começar a escutar o silêncio. O silêncio que vem da alma, da verdade, da aceitação. Porque quando você cala o ego, dá espaço para a sabedoria falar. E aí, meu amigo, tudo muda. No fim, como disse Lao Tse, aquele que se conhece é sábio. Aquele que se domina é poderoso. Mate o ego antes que ele te mate.